Olá pessoal, bom dia. O meu nome é Guilherme e eu vou dar prosseguimento, aos vídeos sobre as minhas experiências pessoais, experiências transcendentais. Então, vou fazer um outro relato aqui, de outro fato que aconteceu comigo. Então, há mais ou menos 15 anos atrás, eu estava sentado aqui no sofá da minha sala, nós estávamos vendo televisão, Então, a minha mãe estava ao meu lado, e eu lembro que eu estava fazendo alguma coisa assim, não sei se eu estava vendo algum caderno, eu lembro que eu estava com algo na mão, fazendo alguma coisa nesse sentido, Aí, de repente, assim, eu comecei a notar que eu comecei a sair fora do corpo, assim, eu comecei a me deslocar para fora do corpo, assim, Eu notei aquela situação diferente acontecendo, assim, Tava tudo normal e a gente tava vendo televisão, Porque as coisas acontecem assim, Tá certo? Porque a realidade da gente é aqui no mundo físico, assim, Tá certo? E mais quem tem alguma percepção, quem tem experiências assim nesse sentido, sabe como que é. Às vezes você está assim parado e as coisas começam a acontecer, Então eu estava assim sentado no sofá, de repente eu comecei a me deslocar para fora do corpo. Comecei a perceber assim que eu estava sendo retirado para fora do corpo, assim, Me deslocando um pouco para fora do corpo. Aí, naquele momento assim, de repente assim, eu vi, nossa, mas eu vi uma multidão de gente assim, O povo assim, uma multidão de gente, Aí, os extraterrestres mexendo no meu coração, E aquela movimentação, era uma coisa muito rápida, assim, vum, parecia que estavam costurando, eles puseram tipo de um aparelho redondo, assim, no meu peito aqui, assim, não sei, aquilo parecia que fosse uma bateria, uma coisa que está aqui, eles puseram aquilo lá, aquilo foi um tipo de uma coisa que ficou implantada no meu corpo, assim, aqui, Algumas pessoas, inclusive, assim, já viram, assim, por onde eu andei lá em São Paulo, eu era lá da capital, lá em São Paulo, E eu frequentava certos lugares e algumas pessoas, na hora que eu ia, já olhavam direto para o meu peito, assim, Então eles colocaram um aparelho assim, parecia uma bateria, assim, no meu peito, assim, E eu já, inclusive, por umas 2 vezes, assim, eu já senti esse objeto, esse aparelho girando, assim, bem devagar, assim, Que eu não sei... é difícil a gente entender essas coisas, Então, eu só via aquela movimentação muito rápida, vum, como se estivesse costurando, assim, Vum, vum, vum. Aquela situação tudo muito rápido, assim, E aqui, como eu falei, eles mexendo no meu coração, Assim, pondo aquele aparelho no meu peito, assim, E eu vendo aquele povo na minha frente, Um monte de gente, assim, um montão mesmo de gente, assim, um maior povo, assim, Mas uma coisa curiosa, extremamente curiosa naquela situação, assim, eu ouvi um som, enquanto eles estavam mexendo ali pondo aquele aparelho no meu peito, assim, Eles estavam implantando aquilo no meu peito, assim, pondo aquele negócio no meu peito, aquele aparelho, E enquanto eles estavam ali fazendo aquilo ali assim, eu ouvi um som, porque a gente vê, quem passa por essa experiência sabe como é que é. Então eu ouvi tinha um som assim, ambiente ali na hora que ele estava aqui na sala, assim, tinha um som assim, eu ouvi um som que eu nunca escutei nesse planeta, parecia uma coisa assim de um lugar assim, não sei, é que hoje passou aquela emoção e tudo mais, porque a gente fica sob o impacto das emoções, daquela situação, Ela também não fica chorando, não tem nada a ver, Mas era um som assim, parecia uma coisa meio paradisíaco, assim, eu não sei se era do lugar de onde eles vinham, era um som assim, eu nunca escutei aquilo. Era um som assim completamente diferente, Então tem coisas assim que eu já vi assim, já ouvi assim, que eu nunca vi neste mundo aqui, Tem muita coisa que eu já vi, já presenciei assim, que eu nunca vi aqui na Terra, Tá certo? Então, era isso. Enquanto eles estavam mexendo, pondo aquele negócio naquela velocidade, vum, 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 como se estivesse costurando aquilo no meu peito, assim, Eu não sei, é uma coisa... A gente não está habituado com essas coisas, que é tudo diferente, a gente não entende, Então, eu ouvi aquele som. Um som, uma coisa que eu nunca escutei, eu nunca ouvi um som ambiente, assim, uma coisa que parecia uma coisa lá do... Assim, era um negócio completo, você fica todo, assim, fora de sintonia, Aí de repente, e é bem assim, aí de repente aquilo vai fechando assim, então a gente vai voltando ao normal, assim, então,
Tá certo? Então aqui, a gente volta ao normal, mas aquilo lá é mais ou menos tipo por um tempinho, assim, mesmo, questão de segundos ou minutos, assim, tal, enquanto eles estão fazendo aquela situação assim, tal, né? E depois aqui a gente vai voltando ao normal, a gente vê que aquilo vai voltando, vai fechando, como se uma, né, a gente vai voltando ao normal. Tá certo, gente? Então esse daqui seria o meu relato, né, de hoje, assim, né? E obrigado aí por você, pela sua atenção, né? Logo como eu tenho muitos relatos a fazer, logo eu postarei outros aí, né? Tá certo? Bom dia, então.